E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de Dicas da Bá. Eu decidi fazer esse tema porque, assim, eu recebo muitas perguntas lá no blog especificamente e também no canal sobre alguns livros, né? Mas esse livro aqui, ele é isso, esse livro é tal, esse livro é indicado para tal idade. E acontece muito da gente se enganar por conta de uma capa bonita ou de aparentemente o tema ser um tema fofinho, né? Então, ou até o título do livro ser fofinho. Então, eu decidi fazer esse Dicas da Bá com parece, mas não é. Se você quer saber quais são os livros da vez, fica comigo, sejam muito bem-vindos. Bora lá, gente! Eu escolhi para falar dessa vez 3 livros. Talvez a gente faça uma outra parte desse vídeo, conforme eu for pensando em outros livros. Mas especificamente, dessa vez eu vou falar sobre 3 livros que parecem, mas não são. Parecem uma coisa, mas eles são outra. Não quer dizer que o livro seja ruim, tá bom, gente? Mas eles podem nos iludir ou até nos enganar de acordo com a sinopse, etc e tal. O primeiro livro que eu vou falar, ele foi até uma indicação de Michelle. Ela falou, eu comentei sobre o que eu ia falar no vídeo e ela falou assim, coloca esse livro. E é muito verdade, que é o livro Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Esse livro ele deveria vir com uma classificação indicativa para maiores de 18 anos. Qual é a da história desse livro, gente? Ele vai contar a história da Fairy, que é uma humana que vive ali no universo, e ela vai acabar passando pro lado de lá, né? Atravessando um muro, e ela vai entrar no universo das fadas, e ali a vida dela vai mudar, porque você já sabe, quem acompanha a história sabe muito bem o que vai acontecer na vida da Fairy. Ela vai deixar de ser a simples humana para se tornar uma super poderosa ao longo dos livros. No primeiro livro ela já fica bem poderosa, mas ao longo dos livros ela vai ficando cada vez mais. É uma mocinha muito forte. E o que vai acontecer? Ela vai pra lá, é uma inspiração em A Bela e a Fera, tá, gente? Se eu não me engano, ela vai pra lá também pra pagar uma dívida do pai e ela acaba indo viver sendo entregue lá pra esse... Esqueci agora o nome, né? Que se dá pra o título do cara que comanda tudo, que é o Tani. Esqueci o título dele, é o Grão alguma coisa. Perdão, gente. Mas ela vai viver com ele, né? É prisioneira dele, acaba se apaixonando lá pelo cara. Eles têm um relacionamento ali no primeiro livro que não dura muito, né? Depois a gente sabe que ela vai ter outro parceiro, na verdade, que é o mocinho da história, e não é o Tani. Mas esse primeiro livro ele é baseado na história da Bela e a Fera. A Bela, né, a mocinha, no caso a Fairy, que vai viver com a Fera, o Tani, naquele palácio amaldiçoado, com várias questões ali acontecendo. Não só o palácio dele era amaldiçoado, mas toda a terra também ali era amaldiçoada. Então tem um negócio assim bem sinistro. Mas não é isso que eu quero falar com vocês. Esse livro, ele tem essa premissa bem jovem adulto, né? Eu não sei se ele está classificado como infanto juvenil, eu acho que é jovem adulto. Acho que Michelle me falou que ele estava classificado como infanto juvenil, alguma coisa assim, gente. Mas ele é um livro classificado para jovens, adolescentes, basicamente. E é o nicho onde a Sarah faz mais sucesso, entre adolescentes. São os adolescentes que mais leem o livro dela. Só que esse livro ele deveria vir com uma classificação para maiores de 18 anos. Eu fui lê-lo na inocência, achando que, acho que é grão-mestre, alguma coisa assim, que é classificado, que é chamado o Tani. Ele é o principal, ele é o mestre, né, daquela corte. E acho que a corte dele é a corte de verão, um negócio assim. Já tem bastante tempo que eu li esse livro, hein, gente? Tô tentando puxar aqui da memória. Mas esse livro, ele foi indicado por uma galera ali dos seus 14, 15, 16 anos, que é o nicho onde a Sarah faz mais sucesso, a verdade é essa. Dos seus 17, tá ali onde tá fazendo mais sucesso esses livros. Só que esse livro, ele traz muitas cenas
explícitas, que, a minha opinião, deveria estar ali com a marcação maiores de 18 anos. Fora que algumas cenas ali são questionáveis do relacionamento consensual ou não. Então deveria também, talvez, vir com hoje em dia tá na moda, né? Alerta de gatilho, e tem muito nos livros, mas eu acho que ele deveria vir pelo menos com um indicativo de classificação, como em outros livros dela vem, que são tão explícitos quanto esse. Esse ele não é inocentezinho, não, e eu não indico pra galera novinha ler. Existem coisas que a gente precisa passar por determinadas fases da nossa vida, né? A gente não precisa adiantar muitas coisas, a gente pode ler mais tarde. Não que te impeça de ler, eu acho que se você quer botar sua conta em risco, é problema teu, você lê o que você quiser, a vida tá aí pra isso e a gente tá aí para isso também. Acho que ninguém pode impedir ninguém de ler nada, mas eu não indicaria esse livro para uma galera muito mais nova. Fica aqui até o alerta para quem quer comprar esse livro. Eu recebo muito isso, muitas perguntas do tipo: eu quero dar esse livro para minha sobrinha, que gosta muito de ler, e tá fazendo um super sucesso, e tá todo mundo falando desse livro no TikTok, e não sei o que, não sei o que lá. Aí a pessoa acaba comprando, mas sem saber o conteúdo do livro, porque o que se fala na maioria, inclusive nas resenhas que eu faço, eu não conto tudo sobre o livro. Até porque se eu fosse contar tudo sobre o livro, a gente ia ficar horas falando sobre vários livros aqui, e muito tempo, não dá pra gente contar todos os detalhes, até porque seria muito spoiler. Mas existem cenas em determinados livros que não são indicados para uma galera mais nova. E eu não acredito que esse livro, fora que ele está sendo publicado pela Galera Record, que é um selo jovem, que é um selo que é voltado para os jovens, e é onde ele faz muito sucesso. Então é um livro onde tem, deixando bem claro para vocês, tem cenas explícitas sim, ele parece uma coisa, mas ele não é. É um livro bom, quem gostou, eu até gostei do primeiro livro, eu não dei continuidade na série, porque quem leu, no caso Raquel, leu e me contou o que acontecia, falei assim, ela tá destoando totalmente dos personagens que eu li no primeiro livro, então eu prefiro não ler. Não gostei do que eu ouvi sobre a continuação, mas eu gostei muito do primeiro livro, só que ele me surpreendeu nesse sentido. Eu não estava esperando que viesse o que veio, ainda mais com a classificação que esse livro tinha. Então ele é um livro que parece algo, mas ele não é. Ele parece ser livre, mas ele não é, gente. Eu aconselharia para maiores de 18 anos. Próximo é esse daqui, ó. Um dorama para chamar de meu. Olha que capa fofa, gente. Ó, rosa, predomínio de rosa. Ele vai falar sobre doramas, que é algo que está muito em alta. Essas novelas coreanas, né, essas séries coreanas, elas estão fazendo cada vez mais sucesso aqui no Brasil. Muita gente já assistiu, muita gente assiste, muita gente é apaixonada por dorama. Eu assisto doramas, eu acho que desde 2017. Não tem tanto tempo assim, eu acho que é desde 2017. Eu amo, 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 amo. Uma das coisas que eu mais acho bacana nos doramas é que eles trouxeram, pelo menos pra mim e pra algumas pessoas com quem eu converso e que também gostam, essa volta à inocência, sabe? Porque não é apelativo. Não é apelativo, a gente não precisa ver os casais fazendo e acontecendo, a gente não precisa de nada disso. Até para ter o primeiro beijo do casal, eles fazem todo um away, às vezes é aquele beijo michuruca, que todo mundo fica meio decepcionado, mas emociona todo mundo. E não só no quesito romance, que são muito bem feitos, mas a história dos doramas, da maioria dos doramas, eles são muito bem escritas e mexe com o lado emocional da gente, que eu acho que com o tempo a gente foi deixando de lado, ainda mais com as séries ocidentais, que são bem apelativas, né, gente? Deixando o moralismo de lado, não é pensando nisso. Mas se a gente for olhar para esse lado, é a verdade. E os doramas, pelo menos comigo, eles restauraram esse lado assim, mais inocente, que busca mais coisas fofas e emocionantes, que deixa a gente com o coração acelerado só por um abraço na cena. E isso é o que nos encanta muito nos doramas. Claro que a trama também é muito boa, da maioria deles.
As histórias são muito bem feitas, muito bem construídas e divertidas, né? São leves, são bem leves, alguns, né, gente? Nem todos. Alguns dramas históricos aí fazem a gente passar raiva e outros fazem a gente chorar. Mas a maioria deles, principalmente os que são fofinhos e voltados só para o romance, eles são leves, são divertidos e ainda assim tratam de assuntos interessantes e importantes. Então, quando a gente olha para um livro e vê assim, um dorama para chamar de meu, o que a gente vai relacionar imediatamente? Ainda mais se você gosta de dorama. Ele vai ser um livro fofinho, emocionante, gostosinho de ler e dentro desse universo dos doramas, um dorama em formato de livro. É o que acontece aqui? Também temos isso nesse livro. Nós temos um dorama em formato de livro. Só que ele também não é um livro que eu indico para crianças. Muitos doramas as crianças assistem. Muitos doramas pré-adolescentes assistem e eles podem assistir porque é livre, é bom, é legal para a idade deles. Mas não é o caso desse livro. Esse livro aqui eu também indicaria para adultos, uma galera mais velha, porque ele vai também ter cenas um pouco mais explícitas. Não são muitas, mas a gente vai ter cenas explícitas aqui e que não é indicativo para uma galera mais jovem. E se você está esperando extrema inocência, fofurice, não sei o que, não vai ter muito aqui. Nós temos uma protagonista atrapalhada, que é a Mariana, que vai viver cenas sim de dorama na vida dela e que também gosta muito de doramas, mas ela vai ter um relacionamento aqui com um cara, que é o Joaquim, que é um fotógrafo de origem coreana, se eu não me engano, e eles vão viver aqui uma história bem bacana entre eles, mas eles são adultos, são pessoas mais velhas, então imagina-se o que tem num relacionamento de pessoas adultas. Por isso que eu não indico. Esses dias eu até recebi no canal uma pergunta de uma pessoa falando: eu quero dar esse livro para minha sobrinha, ela tem X idade e eu queria dar esse livro porque ela gosta muito de dorama. Indica para a idade dela? Eu falei assim: não, eu não indico. O livro é excelente, gente, eu amo esse livro aqui, mas eu não indico para uma criança, eu não indico para um pré-adolescente, eu indico para uma pessoa que já tá lá com seus 16, 17, 18 anos, que vai ter uma cabeça um pouco mais formada, tá bom? Então, não indico pra uma galera novinha. Ele parece ser fofinho, super inocente, só da gente olhar pela capa e relacionar com o que são doramas, mas não é bem isso não, tá bom? Próximo livro, esse daqui é o que eu mais recebo perguntas, que é o Mil Beijos de Garoto. Quase todos os meses, tem dia sim, eu tô respondendo perguntas a respeito desse livro aqui, que é o Mil Beijos de Garoto. Ele é muito bonitinho, essa capa aqui, ó, a Planeta, o Outro Planeta, arrasou na capa do livro. Ele é extremamente fofo e dá vontade de você pegar e começar a ler imediatamente, só pela premissa, assim, só de olhar. Ele é um ótimo livro para se ter na estante, porque ele é muito bonitinho. Aí, ó. E você pensa o quê? Mil Beijos de Garoto vai ser uma comédia romântica, adolescente, fofa, emocionante. Só que não é bem isso que a gente vai encontrar aqui nesse livro. Ele é um livro bem delicado, que vai tratar sobre questões de saúde mental, de saúde física também. A mocinha ela vai passar por um problema de saúde aqui bem grave nesse livro. Mas até aí estamos todos vacinados, né? Porque todos nós lemos o das estrelas, A Culpa é das Estrelas. Todos nós lemos e sofremos lá com algo, nós sofremos com aquela história e enfim. Esse livro ele tá na mesma pegada de A Culpa das Estrelas, só que ele, diferente de A Culpa das Estrelas, ele vai ter algumas cenas um pouco mais abertas também. Ele é um livro voltado para adolescentes, mas ele vai ter um pouco mais de cenas abertas aqui dentro dessa história. E ele vai tratar também sobre saúde mental. O protagonista desse livro, ele tem sérios problemas, gente, sérios problemas mesmo. Ele é o Ron e a Pop. Eles crescem juntos, eles têm eles começam tudo com uma amizade, né? Eles são vizinhos. Quando o Ron e a família dele, eles vêm da Noruega, eles vêm da Noruega e eles vão crescer juntos ali na mesma rua e vão se passar os anos, eles vão obviamente se apaixonar
E eles têm essa certeza de que um é pro outro e vice-versa, eles vão viver felizes para sempre, para toda a eternidade. Só que não é bem assim. E eles acabam se separando e depois de anos, depois eles se encontram e eles vão botar meio que os pingos nos is, mas eles ainda são adolescentes. E o Rune, ele tem, que é uma característica, pelo menos dos protagonistas que eu já li dos livros da Tilly Cole, eles são esses caras muito macho alfa, quase abusivos, sabe? Então, o Rune é um cara, assim, que ele tem uns problemas de irritação, assim, de violência mesmo, sabe? Que ele precisa tratar, né? Que ele precisa se tratar. Então, ele fica muito revoltado, ele age com violência em algumas situações que não são legais para um livro para adolescentes. Então, se eu visse uma amiga minha ou uma conhecida ou conhecido meu vivendo num relacionamento onde o cara é muito estouradinho, eu já falaria assim, ó, querida, cai fora. Cai fora mesmo, porque não dá. Então o Rune, ele tem essa característica, né, muito combativo, e isso é problemático no livro. Então eu não indicaria, ele parece ser extremamente fofo e inocente, só que ele vai lidar com assuntos um pouco mais pesados aqui, que nem todo mundo tá pronto para ler, e principalmente muitas pessoas me perguntam, eu quero dar esse pra minha pré-adolescente, pra minha filha de 12, de 11, pra minha sobrinha. Eu recebo muitas dessas perguntas, gente. E eu sempre falo assim, não dê. Não dê. Você acha que esse livro é fofo, mas ele não é. Ele vai tratar de assuntos um pouco mais densos e um pouco mais complicados. É um livro bom? É um bom livro. Eu indico a leitura dele, sim, mas dentro da faixa etária correta. Eu acho que deixa crescer um pouquinho mais. Os livros estão aí para sempre. Graças a Deus por isso. Se não encontrar mais nas lojas, a gente encontra o digital ou encontra em sebo. Então, dá para esperar um pouquinho mais e procurar livros mais indicados para essa idade. Certo, gente? Esse daqui, ó, eu tinha que falar sobre ele com vocês, porque ele é o que mais entra em dúvida nas pessoas. E é isso, esses são os 3 livros. E você pode me dizer aqui nos comentários também algum livro que você conheça, que as pessoas já disseram assim, que você achou, né? A sua primeira impressão era que ele era de um determinado tema ou falaria sobre determinada coisa e você se surpreendeu positiva ou negativamente. Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar conhecer a sua opinião. Beleza? Lembrando que eu vou deixar a resenha de todos esses livros que eu citei aqui na descrição do vídeo, e vou deixar também um link de compra, caso você se interesse em comprar. Bárbara, eu já tô nessa fase e eu achei interessante, eu fiquei curiosa com a história do livro, eu quero ler. Compre o livro pelo link, que você vai estar ajudando o canal e o blog a crescer cada vez mais. Não deixe de nos visitar lá no garotasentrelivros.com e me seguir nas redes sociais, @garotasentrelivros. Eu te espero por lá, tá bom? Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações e me aguarda que muito em breve eu volto com muito mais novidades para vocês, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!